Se nós fôssemos 100% racionais, pensa comigo, ninguém teria problema. O gordo era só fechar a boca, ficaria magro. A pessoa que tem problema com jogos era só parar. A pessoa que tem problema com, sei lá, trabalho, muito trabalho, para de trabalhar. Ou seja, ninguém teria problema. E o drogado era só parar de usar droga. Ele já tá ligado que isso aí, pô, tá dando ruim, eu vou parar, né? Exato, mas nós não somos 100% racionais. Nós somos mamíferos especiais. O maior, assim, qualquer... O maior é a cocaína. O maior é a cocaína. Porque assim, as pessoas entendem, infelizmente algumas pessoas, a maioria das pessoas, elas entendem que o vício é frescura. É safadice, é sem vergonhice. Tá? Ou seja, talvez a pessoa acabou iniciando no vício ou no uso da droga por brincadeira, por divertimento ou por estar com os amigos. Recreativo. Só que depois acaba se tornando uma válvula de escape para resolver esse conflito, essa bagunça que ele sente internamente, ou seja, aquele desconforto que ele sente, como ele não entende de onde vem, por que ele está sentindo aquilo, começa a entrar em desespero, e aí, usando a cocaína, ou, em alguns casos, usando o álcool, momentaneamente ele tem uma solução do problema. Ou seja, ele deixa de sentir aquele desconforto. Esse lance também tem a ver com a parte emocional, no sentido de, tipo, a pessoa age na questão da droga como uma válvula de escape emocionalmente, na maioria das vezes, ou tem o lance, é maior do lance recreativo? Tem uma boa parte, se não a maior de todas, o emocional. Porque assim, da maneira como eu trabalho, Magno, eu entendo que as pessoas, elas carregam vários aprendizados desde o momento que está dentro do útero da mamãe. Certo. Tá? É como se nesse momento ele recebesse uma mochila. E nessa mochila ele começa a colocar todos os aprendizados. Tá? Ou seja, não existe necessariamente uma causa, como infelizmente, tá, é ensinado em algumas faculdades, onde a partir do momento que você encontra uma causa, naturalmente, por homeostase, o corpo acha uma solução. Não é bem assim. Tá? Se fosse assim, seria mais fácil. Tá? Por outro lado, outras pessoas entendem, outros profissionais entendem que o ser humano ele é 100% racional. Ou seja, a partir do momento que começa a orientar ele, começa a trabalhar ele no cognitivo dela, ensinando para ela o que ela precisa ou o que ela não precisa fazer, ela consegue sair disso. Ok, em alguns casos sim, mas se nós fôssemos 100% racionais, pensa comigo, ninguém teria problema. O gordo era só fechar a boca, ficaria magro. A pessoa que tem problema com jogos era só parar. A pessoa que tem problema com, sei lá, trabalho, muito trabalho, para de trabalhar. Ou seja, ninguém teria problema. E o drogado era só parar de usar droga. Ele já tá ligado que isso aí, pô, tá dando ruim, eu vou parar, né? Exato, mas nós não somos 100% racionais. Nós somos mamíferos especiais. Olha. Tá? Ou seja, nós não somos... nós não temos como controlar a nossa emoção. A gente até tenta. Só que, como em algumas situações a gente não consegue, acaba gerando um desconforto. Um exemplo bem bobo que eu acabo usando em algumas situações, em algumas consultas ali. Por exemplo, hoje você trabalha como músico e dentro desse teu podcast. Certo. Mas vamos imaginar que por algum motivo não dê nada certo. E a Márcia precisa de um companheiro que a ajude, tá? Tem os dois meninos? Dois meninos? Dois meninos. Exato. 3, né? 3. Tá? Vamos imaginar que por algum motivo você começa a ter dificuldade em arrumar trabalho. E tem que colocar comida na mesa. Vamos imaginar que surja uma proposta de emprego. E nessa proposta de emprego você vai sentar atrás de uma mesa, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Um emprego de 6 horas. E por essas 6 horas de trabalho, você vai receber o que você hoje fatura com os teus negócios. Tá? E o teu trabalho, nesse exemplo, você vai ser responsável por pagamentos de funcionários, pagamento de fornecedores e pagamento de contas no geral. Certo. Só isso. Aceitaria uma proposta dessa? Não em situação emergencial, para poder sim, colocar comida na lógico, mesa. Né? Sim. Até você se reorganizar e voltar a fazer o que você gosta. Certo, concordo com o senhor. Você acredita que a Márcia veria alguma oposição em relação? Forma alguma. Faria alguma oposição? E aí, amor? Não. Ok. Boa.
Agora eu vou fazer um pequeno complemento e talvez mude tudo, Vamos lá. tá? Esse emprego, esse escritório onde você vai trabalhar, fica dentro de um prostíbulo. Ah, muda tudo, né? Porque o prostíbulo é uma empresa. A Márcia deixaria, Márcia? Não deixa. E se de repente você tem filhos na Tem. escola, Tem os dois, graças a Deus. tá, Três. aí chega na escola, a diretora ou a professora faz um trabalho na escola e pede para os filhos ou os pais apresentarem o trabalho. Você vai falar o que para eles? Que trabalha onde? É um exemplo que eu estou dando. Eu não tenho nada contra, não Certo, quero gerar Desconforto para alguém. desconforto para algumas pessoas Boa. que trabalham nesse ramo, tá? Certo. Mas eu digo você, tá? Você se sentiria confortável na escola dos seus filhos falar onde você trabalha? Não, de forma alguma. Por quê? Digamos assim, você ia tentar, como pai, você ia tentar de alguma maneira, trabalho financeiro, mas você nunca ia jogar o real, né? Exatamente. Por quê? Porque a essência do ser humano é se sentir aceito, é se sentir parte de algo, tá? Ou seja, naquele exemplo que eu dei, que quando você está dentro do útero da mamãe, você recebe uma analogia, uma mochila, e começa a colocar todos os aprendizados, isso daí, por exemplo, é um dos aprendizados que você carrega. Olha só. Tá? A cultura, a maneira como seus pais te criaram, a maneira como a sociedade acabou ensinando você e como você acabou interpretando. Ou seja, não existe necessariamente uma causa para você ter que maquiar a resposta, por exemplo, na escola. Né? Ou seja, se for olhar pela linha da psicanálise, um exemplo, uma das minhas formações é psicanálise. Certo, doutor. A gente acreditava, ou é ensinado para nós, que a partir do momento que a gente descobre a causa do problema, por homeostase, a gente começa a resolver esse sentimento desconfortável, vamos dizer assim. Só que nesse caso, qual que é a causa? Qual seria a causa do problema em aceitar esse emprego? Não, eu acho assim, dependendo da situação financeira, eu acho que teria que ter um diálogo muito interessante entre a família, entre o marido e a esposa, no sentido de falar assim, cara, a situação é periclitante e você vai ter que confiar em mim e nós vamos ter que entender qual é o propósito dentro de casa. Beleza. Sim. Mas agora, na escola do filho, aí é porque eu acho que a sociedade não entenderia, né? Exatamente. Só que é o quê? É uma coisa que você carrega. De repente, a sociedade não está nem aí para você. Pois, pode ser. Eu acho que tem certeza. Mas é a maneira como você carrega esse aprendizado. Ou seja, eu até poderia trabalhar nesse local como uma situação de emergência, mas eu teria que maquiar a resposta, eu teria que esconder onde eu estou trabalhando para, de repente, não afetar o meu filho. Ou seja, como é que eles vão me tratar o meu filho na escola, sabendo que eu trabalho nesse lugar? Sim, podem até usar isso como como é que será que uma forma de ofensa. Como vão lidar com a minha esposa, sabendo que eu trabalho nesse lugar? Ou seja, você, com esse tipo de pré-julgamento, você acaba se fechando, vamos dizer assim, colocando limitações, ou seja, se sentindo desconfortável. Mas aí, como eu te falei, não existe uma causa. Existe, talvez, um aprendizado que você teve em casa, mas que foi fortalecido, talvez, pela religião, que foi fortalecido pela família, que foi fortalecido pelos filmes, ou seja, toda uma carga de aprendizados. Não existe uma causa. Entendi. Tá? Existe uma série de aprendizados que, por constância, vai fortalecendo essa situação. E aí você fala, eu não posso trabalhar nesse lugar e falar abertamente que eu trabalho nesse lugar. Sim. Porém, para algumas pessoas que talvez não tiveram a mesma educação, o mesmo aprendizado que você, é um emprego normal, como outro qualquer. Músico tem... Não, lógico, eu não estou comparando, mas o músico ele tem um pouco disso também, doutor. Uhum. Porque o que acontece? Muitas vezes como a gente trabalha à noite, a gente tem... é uma rotina diferente. Muitas pessoas chegam para minha esposa e perguntam, como é que você deixa? Uhum. Fica aquela coisa no ar também. Aí minha esposa, não, mas não tem problema não. Mas tem pessoas, né, amor, que a pessoa fica insistindo. Uhum. Até minha esposa, cara, o que você quer ouvir? Você quer ouvir o quê? Que ele faz um monte de coisa. Não, a pessoa parece que ela insiste. O músico tem um pouco disso também. Uhum.